colheita. Nossos repórteres visitam a maior região produtora de uva e vinho do Brasil, bem na hora da colheita. Serra Gaúcha, região nordeste do Rio Grande do Sul. Lugar de paisagem bonita, fartura no campo e tradição familiar. A terra foi desbravada pelos imigrantes italianos, que chegaram aqui no século XIX. Trouxeram na bagagem uma vida de trabalho e agradecimento. Graças a Deus, este ano vimos uma bela vendema. Muita coisa mudou desde os tempos em que se esmagava a uva com os pés. Hoje as vinícolas investem em equipamentos modernos para o esmagamento e fermentação da uva. Tonéis de aço inoxidável com temperatura controlada armazenam os vinhos até serem comercializados. Mas ainda há quem mantenha viva a memória dos tempos antigos. É o caso do produtor Rinaldo Dalpisol. Bisneto dos primeiros imigrantes, ele está preparando um livro sobre a saga dos italianos que colonizaram a Serra Gaúcha. Todo o vinho era produzido no porão da casa dos agricultores. O porão foi o embrião do vinho nesse país. Essa gente trouxe a cultura do vinho, porque lá eles tinham essa cultura, não só a cultura da produção do vinho, mas também a cultura do consumo do vinho. Geralmente, essa população rural bebia 3 vezes ao dia, na refeição da manhã, do meio-dia e da noite. Na primeira década do século passado, as estradas e as ferrovias facilitaram o escoamento da produção de vinho para os centros consumidores. Hoje, a Maria Fumaça, que sai de Bento Gonçalves em direção a Carlos Barbosa, funciona só para turista. Mais de 90% da produção brasileira de uvas para vinhos sai dos 16 municípios da Serra Gaúcha. São 14 mil propriedades rurais que têm a viticultura como a principal atividade. Em Bento Gonçalves é tanta a importância do vinho que as referências aparecem por toda parte. No portal da cidade, na arquitetura da igreja e até no sacrário. Em tempo de safra, a movimentação por aqui é grande. Os caminhões se aglomeram na entrada das vinícolas à espera da vez para descarregar a uva. Ivo Di Toni é um dos 1.300 agricultores que abastecem a cooperativa Aurora. Da propriedade dele saem quase 500 mil quilos de uva por ano. É o maior produtor da cooperativa. Na época da colheita, Ivo recebe trabalhadores de diversos municípios do Rio Grande do Sul. Durante algumas semanas, eles vivem em alojamentos como esse. A mãe e a esposa do Ivo cuidam da cozinha e preparam 3 refeições por dia para todo esse pessoal. Hoje está programada a colheita na parte mais baixa do Parreiral. Quase todas as propriedades da Serra Gaúcha ficam em áreas acidentadas como essa. Isso exige que o agricultor adote técnicas de manejo para melhorar a produção e facilitar o trabalho. Esses degraus entre ruas nivelam o terreno e permitem a mecanização. Os 18 trabalhadores se espalham pelo parreiral para cortar os cachos, colocar as uvas nas caixas e carregar o trator. Um leve trás que não para durante o dia todo. Seu Pedro Sansígulo é um dos contratados. Ele também é agricultor no município de Cruz Altense, a 360 quilômetros daqui. E vem ganhar um extra na safra da uva no período de pouco trabalho na sua lavoura de soja. A gente planta, sabe, passa os controles, né? Aí, e daí a gente vem trabalhar para cá, ganhar um troco já ajuda para os venenos lá, né? A propriedade lá é do senhor mesmo? Sim. Mas lá o senhor não trabalha assim, né? De chinelo, short? Não de botina, a maioria de botina, calça. É. Aqui é mais livre, já se diz, de chinelo. Mas não lá a maioria é botina.
Gilmar Vicente é outro agricultor. Produz milho e soja no município de Liberato Salzano. E na viagem de lá para cá... Entre paradas em rodoviárias dá em torno de 12 horas. 12 horas? 12 horas. Em termos de quilometragem, são quantos Quilometragem são 400 quilômetros mais ou menos. Para bastante esse ônibus, hein? Para. É um pinga-pinga? É, daqueles famosos. É. E você vem sempre para cá? Em época de safra? Épocas de safra, 5 anos que eu estou vindo. Quanto você vai ganhar aqui? Conforme, depende com quanto tempo dura, né? Se for uns 30 dias, dá em torno de uns 800, 900 reais. Os produtores de uva da Serra Gaúcha não têm do que se queixar este ano. A safra é maior e a qualidade dos frutos promete. Excelente qualidade porque está chovendo pouco. Então, em função a isso, ela está ficando mais parelhinha, madura, de acordo. Então, acho que vai ser uma safra excelente. Safra excelente, no caso de uva para vinho, se traduz pelo amadurecimento uniforme e pela concentração de açúcar na fruta. Isso porque o açúcar vai se transformar em álcool durante a fermentação, o que influenciará diretamente na qualidade do vinho. Quanto mais açúcar na uva, maior o teor alcoólico do vinho. Por isso, além do pagamento pela quantidade, a vinícola também premia a qualidade. Cada variedade de uva tem um preço mínimo, fixo, aos 15 graus. Acima disso, o produtor recebe um bônus, 10% por grau de acréscimo. Ivo, o que é preciso aqui no campo para se conseguir uma uva de boa qualidade para a produção de vinho? Olha, em primeiro lugar, espaçamento. Entre pés, bem meio ralinho longe, que entre bastante sol no meio, que daí fica a qualidade. Uva para vinho precisa de sol. Isso, precisa de sol. Tem que aparecer sol no chão. Se não aparece sol no chão, não tem qualidade em si. Aumentando o espaçamento diminuiu a produtividade? Não, a princípio não. Pode ser que diminua um pouco, mas tu ganha em grau. Em tudo, a qualidade, fica uma uva bonita. Ganha no teor de açúcar. Porque antigamente era galho para tudo quanto é lado. Esse aqui é o padrão que eu acho excelente. Seu Antônio Kizarnobai é enólogo. Enologia é uma palavra que vem do grego. Eno significa vinho e logia, conhecimento. Enologia, a ciência do vinho. Seu Antônio é o primeiro não europeu a fazer parte da diretoria da União Internacional dos Enólogos, uma entidade de respeito no mundo do vinho. O vinho brasileiro, a gente pode dizer que, de certa forma, ele fez um caminho inverso ao natural. Hoje, em termos de equipamentos, tecnologia de elaboração, produtos enológicos, nós estamos muito bem servidos e estamos em pé de igualdade com qualquer país do mundo. O desafio agora é investir em qualidade no campo. Nós temos que ter uma qualidade na uva. Se nós não tivermos qualidade na uva entregue na cantina, evidentemente nós não teremos condição de elaborar vinhos de qualidade. Provavelmente você já deve ter ouvido falar em vinhos finos e vinhos de mesa. Grosso modo, vinho de mesa é aquele feito com a uva que também serve para o consumo direto. Muitas delas são facilmente encontradas em feiras e supermercados. Já o vinho fino vem de uvas viníferas, específicas para a produção de vinho. Para conhecer melhor as diferenças entre essas duas categorias de uva, nós procuramos a Embrapa Uva e Vinho, aqui mesmo em Bento Gonçalves. O Dr. Mauro Zanus preparou esta mesa com diversas variedades de uva e os vinhos que elas produzem. Dr. Zanus, tem bastante material para a produção de vinho, né? Sem dúvida alguma. Aqui é apenas para nós ilustrarmos a diversidade de sabores de uvas que nós temos. Existem mais de 800 cultivadas no mundo todo. E aqui nós podemos ver algumas das mais importantes que são cultivadas atualmente no Brasil. As uvas de mesa são a base dos vinhos populares. É o caso da Niágara e a principal delas, a Isabel. O tamanho de baga é de médio a grande, né? É uma fruta que tem um sabor bastante intenso. Dentre as uvas viníferas mais produzidas na Serra Gaúcha, destacam-se as brancas Riesling e a Chardonnay. E as tintas Cabernet Franc, Pinot Noir, Taná, Merlot e a mais famosa, Cabernet Sauvignon. Ela tem uma excelente aptidão para a elaboração de vinhos. As bagas são de tamanho relativamente pequena e favorece a extração dos compostos que se encontram na casca. Porque muito da riqueza do aroma, do sabor e os pigmentos encontram-se na casca da uva. Além disso, há diferença também no potencial de açúcar. Nas uvas de mesa, o grau é menor. A Niágara atinge no máximo 15 graus e a Isabel
16. Já as uvas viníferas, como a Chardonnay e a Cabernet Sauvignon, chegam a 20 graus de açúcar. Por isso, as uvas viníferas rendem vinhos de melhor qualidade. Mas na Serra Gaúcha, as variedades de mesa ainda representam a maior fatia da produção. Cerca de 80% dos parreirais da região são de variedades de mesa. A principal delas é a uva Isabel. Por que a Serra Gaúcha tem essa característica? Primeiro, uma questão histórica. Os antigos italianos, na vinda deles, introduziram essas variedades e elas se adaptaram na região. Principalmente por alguns fatores fitossanitários, no caso de pragas e doenças, que elas são tolerantes. Agora, quanto vale, no caso, 1 quilo dessa uva aqui, a Isabel? Hoje, em torno de 40 centavos o quilo da Isabel. As viníferas valem muito mais, né? As viníferas chegam a 1,50 o quilo. Com o avanço das pesquisas e o uso de porta-enxertos resistentes, hoje as variedades finas estão conseguindo uma adaptação melhor às condições da Serra Gaúcha. Aos poucos, os produtores vão renovando seus parreirais com essas variedades. Todos os anos, seu Valtecir Carraro substitui as videiras mais fracas, doentes ou velhas por mudas de uvas viníferas. Dos 7,5 hectares de parreirais, ele tem 2 com essas variedades. E que variedade é essa? Isso aqui é o Cabernet Sauvignon. E aqui vai começar a produzir quando? Acho que dentro de 2 anos. Alguma coisa já vou produzir o ano que vem. A safra de uvas finas de seu Carraro já representa 30% de um total de 120 mil quilos de uva. Com essa produção dessa safra, o senhor deve tirar quanto, mais ou menos? Bruto dá em torno de 60, 70 mil reais. Eu calculo que vai sobrar em torno de 40, 30, 40 mil reais. Dá para viver bem. Dá para ter um esporte, dá para ir passear, aproveitar uma praia, quando terminou a safra, para dar uma escapada, uns 8 ou 10 dias na praia, só para refrescar a cabeça, para começar o outro ano bem. Todo ano, as vinícolas do mundo inteiro produzem 27 bilhões de litros de vinho. Os vinhedos se espalham pelos 5 continentes, mas a Europa concentra 70% da produção mundial. Em se tratando de vinho, os europeus são os líderes na quantidade e na qualidade. Nesta adega de um restaurante em São Paulo, há vinhos de diversas partes do mundo. Do Chile, da Espanha, de Portugal, da Itália, da França. São mais de 400 tipos entre brancos e tintos. E alguns chegam a custar mais de 10 mil reais. Um bom vinho depende fundamentalmente de onde essas uvas provêm, ou seja, a origem, o local da onde elas foram produzidas. Jorge Luque é um especialista em vinhos com quase 30 anos de estudo e pesquisa. Ele chama a atenção para uma marca presente em praticamente todos os rótulos de vinhos de qualidade: a origem. Esse vinho, por exemplo, esse vinho é um Barolo. Barolo é uma região da Itália, denominação de origem controlada. É uma garantia para o consumidor que esse vinho procede de uma região, no caso a região de Barolo, na Itália. Você tem aqui um outro da França, da região de Bordeaux. Você tem uma outra denominação de origem francesa, que é a Borgonha. Tem um outro que é a famosa região de Rioja, na Espanha. Portugal, essa de o Alentejo, assim por diante. Agora, aqui tem uma garrafa de vinho brasileiro, né? Por quê? Tem. Esse vinho brasileiro, ele tem uma indicação de procedência. É a única, no momento, que é a indicação de procedência a Vale dos Vinhedos. Vale dos Vinhedos é o nome dessa área de 8.100 hectares na Serra Gaúcha, entre os municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul. Agrônomo da Embrapa Uva e Vinho, o Dr. Jorge Tonieto é uma das maiores autoridades no Brasil quando o assunto é indicação de procedência. O vinho no mundo inteiro é conhecido pelas suas origens, né? Desde os tempos da Grécia Antiga, do Egito, enfim, os vinhos se falava da origem dele, né? Porque a uva, em cada região de produção do mundo, se expressa de uma maneira. Produz vinhos com certos aromas, certas características de cor, de visuais, enfim, que são a expressão daquela região de produção e da maneira de produzir. Por isso que o vinho se adapta tão bem às indicações geográficas no mundo inteiro. Para conseguir a indicação de procedência, os agricultores daqui criaram a Aprovale, Associação dos Produtores de Vinhos Finos Vale dos Vinhedos, e entraram com um pedido de reconhecimento da região junto ao INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial,
órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, responsável por esse tipo de certificação. As regras para o registro são genéricas e podem servir tanto para o vinho quanto para o queijo, café, embutidos ou qualquer outro produto de origem agropecuária. A regra básica para a denominação de origem e também para a indicação de procedência é o autocontrole. Os agricultores de cada região têm autonomia para adotar os procedimentos que julgarem mais adequados para qualificar seus produtos. No caso específico dos vinhos do Vale dos Vinhedos, só recebem este selo de indicação de procedência os que atendem critérios determinados pela Aprovale. E a primeira regra diz que somente os vinhos produzidos a partir de uvas viníferas podem obter a certificação. Também é preciso que, no mínimo, 85% das uvas sejam cultivadas no próprio Vale dos Vinhedos. O diretor executivo da Aprovale, Jaime Milan, conta que a primeira safra a receber o selo de indicação de procedência foi a de 2001. Todos os vinhos que têm indicação de procedência obrigatoriamente devem escrever Vale dos Vinhedos, indicação de procedência. E toda garrafa que tem indicação de procedência tem um controle, que é o selinho, e identifica aí o número da garrafa daquela safra. Seu Sandro Carraro tem 8 hectares de uva. Ele está renovando parte do vinhedo com outro manejo na lavoura, a espaldeira. As videiras ficam enfileiradas e se espalham lateralmente pelos arames. Lembra o cultivo do maracujá. O parreiral fica bem diferente do tradicional, que é chamado de latada. A vantagem desse novo sistema é que as plantas recebem mais sol, ficam menos sujeitas a doenças e as uvas amadurecem melhor. Para colher aqui é embaixo de sol, né? Embaixo do sol mesmo. E compensa? Compensa. Põe em média aqui dá uns 5 a 7 quilos por pé. 5 a 7 quilos? Isso. E no sistema latado? Dá até 20 quilos por pé. Ela produz um pouquinho menos, mas só que de qualidade é 100 vezes melhor do que a outra. Toda a produção do seu Sandro vem para esta vinícola, que neste ano deve receber 5 milhões de quilos de uva. É a maior do Vale dos Vinhedos, moderna, com equipamentos de última geração e responsável por 8% do mercado de vinhos finos no Brasil. De acordo com o diretor técnico Adriano Miolo, o mercado de vinhos passou por muitas mudanças nos últimos anos, principalmente por causa das importações. Há 2 décadas, a produção nacional respondia por 90% do consumo de vinhos finos. Hoje, dos 60 milhões de litros vendidos por ano no Brasil, apenas metade é nacional. Mudou alguma coisa desde que o selo de indicação de procedência passou a ser colocado nas garrafas de vinhos aqui do Vale dos Vinhedos? Mudou muito. O produtor de uva valoriza sua uva, valoriza sua propriedade, que é o grande objetivo das indicações geográficas, é você valorizar a região onde está inserido aquele produto, né? Agora, agregou-se valor ao preço do vinho certificado? E eu acho que isso é um passo lento, não dá para dizer que se conseguiu agregar nesses últimos 3 anos só de certificação. Se o produtor de uva e vinho do Vale dos Vinhedos ainda não sentiu benefícios diretos com a certificação, os efeitos indiretos já estão aparecendo. Com a indicação de procedência, o Vale dos Vinhedos chamou a atenção não só dos consumidores de vinho, mas também de quem quer tirar proveito desse reconhecimento. O interesse pela região fez o preço das áreas agrícolas aumentarem até 400%. Hoje, um hectare aqui não sai por menos de R$40 mil. Mesmo com a valorização, é raro encontrar terra à venda por aqui, seja nas propriedades integradas às indústrias ou nos sítios familiares que cultivam a uva e elaboram seus próprios vinhos. Como neste, onde estamos chegando agora. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, seu Laurindo? Tudo bem? Tudo bem. O sítio do seu Laurindo Brandelli é tocado por ele e seus 4 filhos homens. Uma tradição de mais de um século. O meu avô, meu pai e o Laurindo, que continua nativa ainda. Já é a 3ª geração, então? É a 3ª e já está os filhos na 4ª tocando. Cada um numa área aí? Cada um numa área. Vamos conhecer a propriedade do senhor? Vamos conhecer. São 12 hectares de uvas tintas e brancas. Uma colheita estimada em 160 toneladas este ano.
Seu Laurindo se orgulha de uma nova uva que está experimentando no sítio, a Ancelota. Sua vinícola foi a primeira no Brasil a lançar um vinho dessa variedade no mercado. Uma variedade muito boa, que veio da Itália, de Verona. Só para ver a qualidade da uva, olha o suco como é que dá e olha na casca a cor que fica. Né? Bem forte aí. Bem forte, carregado. Hoje o trabalho é no parreiral da variedade Riesling, onde estão 2 dos filhos do seu Laurindo, Alfonso e Adelar, responsáveis pelo vinhedo. Como que está a safra desse ano? Olha, a safra desse ano está uma safra, assim, excelente, né? Qualidade da uva muito boa, né? Devido ao clima. Bom sol, pouca chuva. É o que está acontecendo mesmo. Com o avanço da colheita, a carreta do trator fica cheia. Hora de levar a produção para a vinícola. Adelar segue para a cantina ao encontro do irmão caçula. Márcio é enólogo e assim que a uva é descarregada, pesa, tira a amostra, faz teste do teor de açúcar, prova. Eu tenho a responsabilidade de, desde a entrada da uva na vinícola, que é a chegada, o processo de desengasse e o controle das fermentações, as preparações do vinho, os vinhos brancos e os tintos, até seu engarrafamento e o vinho pronto na garrafa. Por ano, a vinícola da família produz 150 mil garrafas de vinho. Para conseguir o selo de indicação de procedência, é preciso seguir mais uma norma: encaminhar amostras para testes nos laboratórios da Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves. As primeiras análises checam as características químicas do vinho. Aqui também se comprova a origem da formação do álcool contido no vinho e se a fermentação não foi provocada pela adição de outro produto, como o açúcar de cana. O álcool dos vinhos puros deve ter origem exclusiva nos açúcares da própria uva. Por fim, a análise sensorial, feita por um comitê de profissionais que avalia o aroma, a cor e o sabor do vinho. Essa amostra de vinho da variedade Cabernet Sauvignon, o número da amostra é 15/41 e a empresa solicita a indicação de procedência Vale dos Vinhedos. Todos os testes são realizados às cegas, sem a identificação do produtor. É a consolidação de um trabalho ou de uma orientação técnica, científica, que está sendo colocada no Vale dos Vinhedos. No meu modo de ver, a busca dessa identidade, dessa tipicidade, ela tem que aparecer no copo. Só depois de aprovado em todas as análises que o vinho se torna apto a receber o selo de indicação de procedência. No ano passado, 12% das amostras encaminhadas para os laboratórios da Embrapa não passaram nos testes. De volta à propriedade do seu Laurindo, encontramos na parte de cima da vinícola, no escritório, o filho mais velho da família, Ademir. Ele é enólogo e, além do trabalho direto com a produção de vinho, também cuida da administração da empresa. Produzir uva, produzir vinho, dá lucro. Atualmente faturamos em torno de 2 milhões de reais por ano. Aí sobra em torno de 20%. De lucro. Isso. Segundo Ademir, sem a agroindústria e trabalhando só com a uva, a renda mensal não seria suficiente para manter toda a família na propriedade. Qual é fácil, dopo? Que vem a uva, né? Uva boa, dopo. Dona Doraci é a mama, a matriarca da família Brandelli. A senhora palpita muito aqui no trabalho deles? De vez em quando, né? Uma coisinha, né, que a gente quer. Eu quero ver qual é o italiana que não dá palpite em qualquer lugar, em qualquer negócio que você faz. Agora todo mundo ganha igual? Não. Depende da função. Depende da função. É fácil trabalhar entre irmãos? Olha, é fácil porque a gente se respeita muito, né? A gente se trata como irmãos em primeiro lugar e tem que decidir como profissional. Agora, isso não agrada a todos, né? A todo momento. Com certeza, às vezes são vários pensamentos, ideias diferentes, mas é tudo para um bem comum. Unir, sentar e dialogar. Surge os entreveros, não tem nem dúvida que surge os entreveros. Eu quero ver quem não. Qual é o casal, qual é a família que não apareça algum entrevero. Dá orgulho de ver todo mundo trabalhando junto? Sim, senhor. Sim, eu nunca teria pensado de um dia chegar e ver isso aqui assim. Nunca teria pensado na minha vida. Modéstia à parte.
É pequeno, sim, mas é muito gratificante. 75% da produção de vinhos da família Brandelli recebe a indicação de procedência. Um índice alto dentro do Vale dos Vinhedos, onde a média beira os 20%. Apesar de ainda não ser possível medir o retorno econômico, os produtores apostam que o selo de origem estampa o futuro. Ele expressa o compromisso do agricultor com um consumidor cada vez mais exigente. Temos o brinde da Bruna Safra de este ano, 2004. Salud.